Boa noite a todos. O grupo é composto por Beatriz Souza, Emily Pereira, Emily Rivens e Matheus Verniz. Começarei apresentando então a nossa entrevistada. O nome dela é Eliane Silva, tem 22 anos e é de São Paulo. As experiências profissionais da Eliane. Atualmente, ela trabalha como Talent Acquisition, porém, ela já foi aprendiz de atração e seleção e estagiária de RH. Atualmente, ela trabalha na PSM Company, que é uma empresa brasileira com mais de 17 anos de atuação. Ela é especializada em terceirização de profissionais, recrutamento e gestão de pessoas, com forte presença nos setores de TI, telecom e áreas operacionais. Seu diferencial está no uso de tecnologia para processos seletivos digitais, avaliação comportamental e gestão contínua dos colaboradores. A temática das nossas perguntas foram envoltas dos temas de recrutamento e seleção de pessoal. O recrutamento, ele é o processo de atrair candidatos qualificados para vagas disponíveis. E seleção de pessoal é o processo de avaliar e escolher entre os candidatos recrutados o mais adequado à vaga, à cultura e à organização da empresa. Existem dois tipos de recrutamento, o interno e o externo. O interno, ele busca por candidatos dentro da própria empresa e tem como pró a motivação e a valorização interna. Porém, ele pode limitar a diversidade de ideias, uma vez que a pessoa saiu da própria empresa e já está acostumada à organização. Já o recrutamento externo valoriza a busca no mercado de trabalho, fora as novas perspectivas e talentos, porém tem como contra porque exige maior custo e tempo de adaptação. É comum, em grande parte dos processos seletivos, essas serem as etapas exigidas: a análise da vaga, a triagem de currículos, entrevistas sejam presenciais ou online, testes técnicos ou psicológicos, dinâmicas em grupo, verificação de referências e, por fim, a contratação. E a primeira pergunta foi a seguinte: quais são os principais critérios utilizados atualmente pelo Departamento de RH na triagem de currículos? E obtivemos a seguinte resposta: os critérios utilizados para triarmos currículos mudam conforme o perfil da vaga, mas em geral, na avaliação básica que se encaixa em toda a triagem, quando vamos analisar um currículo ou um perfil no LinkedIn e em outras plataformas de emprego, analisamos muito tempo de experiência na área, como por exemplo, se for um perfil sênior, verificamos se o profissional atua há mais ou menos 6 anos na área. Se for um pleno, olhamos se possui de 3 a 5 anos de experiência. Outro critério que analisamos também é a estabilidade nas empresas, até porque no momento que estamos trabalhando uma vaga, pensamos em fazer uma contratação efetiva, onde tanto o contratado quanto o contratante estejam satisfeitos, para que não tenhamos um retrabalho futuramente de ter que trabalhar a mesma vaga, utilizando recursos e tempos que poderíamos dedicar às outras atividades que também possuem a sua importância. Esses são os básicos, mas há outros requisitos utilizados que variam de vaga para vaga, olhando as necessidades de cada uma. A segunda pergunta foi a seguinte: a organização utiliza alguma ferramenta de tecnologia para otimizar o processo de recrutamento e seleção? E ela nos deu a seguinte resposta: sim, utilizamos muito o LinkedIn Recruiter. Não é a nossa única ferramenta de trabalho, mas é a principal. Com essa ferramenta, obtemos bastante insights sobre a vaga em questão, os candidatos relacionados, como está o mercado e possíveis perfis compatíveis que o algoritmo recomenda com base nos critérios da vaga e nas pesquisas relacionadas. A pergunta 3. Quais são os principais desafios enfrentados no recrutamento de talentos qualificados para as áreas específicas? E obtivemos a seguinte resposta: algo que sempre é citado é a questão do trabalho 100% remoto e híbrido. Por atuarmos com profissionais da área tech, temos muito essa questão. Geralmente, os profissionais tech atuam no modelo remoto, mas às vezes é solicitado o modelo de trabalho híbrido, onde os profissionais têm que ir presencialmente 1 ou 2 vezes na semana ou no mês. Por também trabalharmos vagas a nível Brasil e às vezes contato com perfis internacionais também, batemos muito na questão de valores, pois para algumas regiões o valor está abaixo do mercado e para outros está compatível. Pergunta 4. Como a empresa garante a diversidade e inclusão no processo de recrutamento e seleção? Ela nos deu a seguinte resposta: nosso próprio time de recrutamento já reflete em um ambiente diverso.
Somos compostos por mulheres e homens com idades que variam entre aproximadamente 22 a 42 anos. Em relação à diversidade racial, contamos com pessoas brancas e negras. No que diz a respeito à orientação sexual, temos profissionais LGBTQIA+, e também temos um integrante com deficiência visual. Essa diversidade nunca foi um obstáculo para o desempenho das nossas atividades. Pelo contrário, ela enriquece nossas práticas. Durante os processos seletivos, não avaliamos a aparência das pessoas, mas sim suas competências profissionais, como postura, comunicação e trajetória profissional. Também buscamos quebrar tabus, como o preconceito contra pessoas tatuadas. Em nossa equipe, há desde quem tenha tatuagens discretas até quem possua o braço completamente tatuado. Nosso foco é sempre o potencial e a qualificação do candidato. E a pergunta 5 foi a seguinte: existe um processo estruturado de integração após a contratação? E como ele impacta na retenção de novos colaboradores? E ela nos respondeu da seguinte maneira: sim, existe. Antes do novo contratado atuar realmente na função a qual foi contratado, ele tem a sua integração com a empresa, onde é apresentada a empresa com mais detalhes, os benefícios, os descontos, pagamentos e onde recorrer em caso de problemas. Tudo é especificado ao novo colaborador. Todos nós temos aquele certo nervosismo no primeiro dia de algo, e o processo de integração ajuda o colaborador a se sentir mais acolhido, a se sentir com mais suporte e seguro em relação a algumas coisas da empresa, o que colabora em partes em sua confiança para dar início às suas atividades. Digo em partes, pois o maior responsável por reter o profissional é o relacionamento com a sua gestão e com o time em que atua. Os salários, benefícios e as promoções têm grande participação nisso também. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada e boa noite a todos.